Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Semana passada nós iniciamos com esse capítulo, com esse texto. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Para você que não tem acompanhado todas as quartas-feiras, né? Tem irmãos que trabalham, tem irmãos que vão e vêm aí conforme a agenda, né? Temos caminhado todas as quartas-feiras com o texto de Neemias. Neemias foi separado por Deus, saindo de dentro de um palácio, está num contexto ainda de escravidão, está num contexto em que o povo tinha sido deportado. Uma primeira geração foi liberta e voltou, reconstruiu o templo, local da adoração. Uma segunda geração veio e Neemias continuou, não sabemos porquê, no palácio. Mas o Senhor levanta Neemias, não era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi, não era profeta, era um personagem comum como eu e você. Deus levanta Neemias para um trabalho de reconstrução. A princípio, muitas vezes a gente olha o texto e acha que Neemias está reconstruindo os muros, mas a reconstrução de Neemias vai muito além. Eu entendo que Neemias nem sabia do que ele estava fazendo no que diz respeito ao cumprimento da promessa da vinda de Jesus. Porque profetas antes de Neemias, Isaías, Miqueias, eles não apenas profetizaram que Jesus nasceria, mas deram detalhes da cidade onde Jesus nasceria, Belém, da cidade onde Jesus cresceria, Nazaré, deram detalhes das idas e vindas de Jesus. E se não tivesse a cidade? E se a cidade continuasse destruída? Na verdade, Neemias estava preparando de maneira inconsciente a primeira vinda do Senhor. Talvez eu e você não entendamos o que nós estamos fazendo nesse tempo. Hoje que dia é? Dia 12 de junho de 2024. Talvez a gente não entenda. A gente não está só fazendo culto, a gente não está só lendo o texto, a gente não está só se alegrando uns com os outros. Nós estamos preparando a segunda vinda, a volta de Jesus. Você tem esse entendimento? Que o nosso fazer cristão, na escola, no trabalho, na rua, tem a ver com a volta de Jesus? Talvez isso passe meio desapercebido para nós. E Neemias, que estava numa grande obra, teve oposição. Nas últimas quartas-feiras a gente viu o trabalho com adoração, Neemias chamando o povo e trazendo a consciência da boa mão do Senhor que estava presente, o povo atuando de maneira organizada. Vimos o trabalho em comunhão no capítulo 3, e tem uma sequência, né? Ele fala que essa família trabalhando com aquela, este irmão trabalhando com aquele outro, fechando as brechas, tapando os buracos e organizando o muro. E na semana passada nós vimos o trabalho com oposição, porque de fato o inimigo se levanta para se opor diante das coisas do Senhor. E hoje, terminando esse capítulo 4, há um chamamento, há uma palavra, há um convite com cara de imperativo, não é opcional, é um convite com cara de mandamento. Lembrai-vos do Senhor. É um convite, mas também é um mandamento. Eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro, é um texto longo, a gente vai se concentrar do versículo 9 em diante, mas presta atenção. Neemias 4, de 1 em diante, diz assim: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou o que, irmãos? Indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? E esse foi um detalhe, né? Eles estavam construindo um muro, mas os adversários já estavam preocupados com o quê? Com o sacrifício, com a adoração. Irmão, nunca é o muro, sempre é o nome de Jesus que incomoda o inimigo. Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que essas pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias,
O amonita estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo... Então estava sendo um momento ali de desprezo, de zombaria, e Neemias foi orar ao Senhor. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubra a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Não provocaram a ira dos construtores, provocaram a ira de Deus. Assim reconstruímos a muralha. Assim como? Como é que eles reconstruíram? Debaixo de provocação, de desprezo, de zombaria. E aí, irmão, consegue trabalhar assim? Difícil, né? E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdodistas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Querido, aquilo que a gente faz em nome de Jesus repercute, e as pessoas vão ficar sabendo, e muitos louvarão ao Senhor, amém? Mas muitos também se colocarão em oposição. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós fizemos o quê? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de noite. Oração sim, preparo, ação, reação em nome de Jesus, sim também. Versículo 10. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. De tantos de fora falar, os de dentro começaram a replicar essa fala pessimista. Os nossos inimigos dizem entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então já estava todo mundo nesse pessimismo. Qual foi a atitude de Neemias? Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, suas lanças, seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Por quê? Me ajuda aí, irmão. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor. De que Senhor nós estamos falando? Grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, a outra metade empunham lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha que coisa tremenda, irmão. No versículo 10, os carregadores estavam dizendo que não conseguiam carregar. Depois da oração, depois da palavra de ânimo, os caras carregam o mesmo escombro com um braço e com o outro está com a espada na mão. É diferente, né? É muito diferente. Versículo 18. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem.
nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, te agradecemos pela tua presença que nos alegra, a tua presença que nos sustenta, a tua presença que nos alimenta. Obrigado, ó Deus, por histórias como essas, por personagens como Neemias, para que, ó Deus, a nossa fé seja renovada hoje, diante de lutas e dificuldades, diante de perdas, de doença, de lutos, diante, ó Deus, de tantas situações, que nós nos lembremos do Senhor, lembremos do teu amor, lembremos da tua graça, lembremos da tua bondade, lembremos da tua grandeza, lembremos da tua promessa, lembremos que o Senhor foi nos preparar um lugar e voltará para nos buscar. Traz de volta, Senhor, às nossas memórias, aquilo que nos dá esperança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Quem teve o privilégio, porque é um privilégio, de tomar um cafezinho hoje à tarde antes de vir para o culto? Quem teve esse privilégio? O que vocês comeram, Gustavo? Você, Aira, o que tinha lá no café? Pão? Pão com ovo. Pão com ovo é bom. Eu gosto do ovo mexido. Tem gente que gosta estralado e tal, né? Isso foi hoje. O que vocês almoçaram segunda-feira? Na segunda? Sopa. Ah? Estou com a memória boa. O que vocês comeram no sábado? Aí começa a dificultar um pouquinho, né? Muito bom. Quem mais teve o privilégio de tomar café hoje? E aí, Dani, diga aí, o que nós comemos aí à tarde? O que você comeu? Pão com queijo, tá vendo? Lembra do que almoçou na sexta-feira passada? Mas aquilo que você comeu na sexta-feira passada, que não completou 7 dias, tem determinadas vitaminas, proteínas e sais que ainda estão agindo no seu corpo hoje. Mesmo depois de termos eliminado parte desses alimentos, ainda tem coisa que está agindo no nosso sangue. A gente não lembra, né? Eu não vou perguntar o que eu preguei domingo, senão os irmãos vão fazer eu passar vergonha, né? Mas alguém lembra o que foi pregado domingo aqui na igreja? Quem que lembra? Oh, Jesus amado, a igreja de Jesus é santa, glória a Deus, eis que te digo, varão, tá vendo? Mas talvez, se fosse puxar para 2 domingos atrás, talvez você já não lembrasse, mas essa palavra de Deus continua te alimentando e sustentando hoje. A nossa memória é assim, a gente tem uma parte da memória que ela é mais tangível, mais aparente, mais rápida, mais esperta, que são os últimos fatos ou os fatos mais marcantes. Os computadores, tipo esse laptop aqui, o seu celular, também são assim. Ele tem uma linha de memória rápida, tem a tal da memória RAM, ela é mais rápida. E você tem os arquivos que você guarda, o seu backup. Aquilo que você usa mais, está mais próximo. As pesquisas que você faz na sua rede social são aquelas que vêm sempre na frente. Determinadas outras coisas dão mais trabalho, você precisa guardar. Tem a lixeira, tem subdiretórios, tem pastas, tem arquivos, e tem alguns que são ocultos. Não é que você escondeu, faz parte da operacionalização do sistema. O sistema é assim, ele tem arquivos ocultos. Assim também a nossa mente, o nosso subconsciente. Tem coisas que estão aqui no primeiro plano da memória. Tem a ver com aquilo que eu pesquiso mais, que eu me apaixono mais, aquilo que eu curto mais, está aqui. Está pronto para eu falar. Tem coisas que estão mais ocultas. Essas coisas que são ocultas estão lá, irmão. E assim como o laptop, o computador, o celular, faz parte do teu sistema operacional. Tem coisa que está guardada dentro do sistema operacional que você não sabe e está sobrecarregando o sistema. Você quer ter mais velocidade e não consegue. Você quer que a coisa funcione, você quer paginar, você quer sair de um site para outro, mas ele está carregado. A memória está consumida, a memória está lenta. Isso também acontece conosco. Às vezes a gente quer avançar na vida e a gente não percebe
que a gente tem falas ocultas, que a gente tem sentimentos ocultos. E de novo, está ocupando espaço. Está ocupando espaço do teu sistema operacional. Está gerando lentidão, está gerando dúvida e em algum momento vai travar. Se você não limpar o teu buffer de memória. Quando a gente olha, querido, esse momento de Neemias, ele está numa crise. O povo sabia de onde tinha vindo há pouco tempo, da escravidão. Estava na memória, Babilônia. Está na memória, os medos e os persas. Está na memória, a destruição. Está na memória o que os nossos pais, os nossos avós viveram. E de repente, eles estão sendo acuados agora de novo, por um novo exército. O exército de Sambalate, Tobias, dos arábios e os adoditas. Está na memória. Nós vamos cair de novo. Nós vamos perder de novo. Vai dar ruim de novo. Lembranças de palavras ditas, de palavras ouvidas, de pessoas que passaram pelas nossas vidas, chefes, professores, pastores, pai, mãe, lembranças dos nossos erros e pecados que nos geram prazer, porque sim, o pecado gera prazer, senão a gente não pecava, e a carne sente vontade, e eu lembro do momento do prazer, e às vezes me esqueço daquele momento de dor. A nossa memória é seletiva para o pecado, quando na verdade, o cristão deveria ter uma memória seletiva para a palavra de Deus. Guardar na mente aquilo que edifica, irmão. Guardar na mente aquilo que santifica. Guardar na mente aquilo que traz louvor, adoração, exaltação ao nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, que foi citado pelo Éder há pouco, no versículo 8, vai dizer: tudo que for justo, tudo que for puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto eu quero pensar, nisto eu devo manter minha mente. A primeira memória, aquilo que está mais visível, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Diante da luta, diante da dor, diante da doença, diante do desemprego, diante da perseguição, diante do cerco do inimigo, nós devemos lembrar do nosso Deus, que é grande e temível. E Neemias chama a atenção, porque o povo estava tremendo. Neemias de 10 lados, de todos os lados, 10 vezes nós já ouvimos, eles estão infiltrados, eles estão em nosso medo, daqui a pouco nós vamos morrer. E Neemias, cala a boca, para de falar besteira, lembre-se me ajudem, lembre-se e de que Senhor nós estamos falando? Estamos falando do Senhor grande e temível, porque de fato o nosso Deus é grandioso. Querido, diante do desacerto, do abandono, diante da indiferença de pessoas e da sociedade, lembre-se que Deus enviou seu Filho porque Ele ama você. Você não está sozinho porque é promessa dEle: estarei contigo, convosco, todos. Diante da acusação do inimigo, por um pecado cometido, lembre-se que Ele já te perdoou, e dos seus pecados, diz o texto de Jeremias, eu não me lembrarei mais. Lembre-se que há um novo nome, que foi separado para mim e para você, e naquele dia o Senhor Jesus vai nos chamar, e quando Deus fizer a chamada, nós lá estaremos. Lembre-se da santidade, lembre da palavra de poder, lembre da restauração, lembre de Cristo na cruz, mas lembre-se também que o sepulcro está vazio. Lembre-se do Senhor, grande e temível. Coloca aí para a gente, fica com a tua Bíblia aberta acompanhando, no versículo 9 e 10 que nós acabamos de ler, Neemias vai chamar a atenção do povo, porque todos tinham se juntado, porque havia um desejo de confusão, e Neemias se propõe a orar. Querido, você vai enxergar a grandeza de Deus, quando você se curvar diante de Deus em oração. Diante da dificuldade,
diante do cerco. Versículo 11: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo de nada. Versículo 12: os judeus da tribo de Judá, descendentes de Davi, o grande rei Davi, o grande soldado, matador de gigantes, os caras estavam tremendo que nem mocinha. Neemias deu ruim, a gente não vai conseguir, de tudo que é lugar, eles virão contra nós. Diante da dificuldade, a gente precisa lembrar que Jesus sofreu em nosso lugar, e Ele conhece as nossas dores. Você sabia disso? Tem dor? Nós temos aqui alguns adolescentes, alguns jovens, solteiros. Tem dor que teu pai e a tua mãe não têm a menor ideia que você está passando. Mesmo que teu pai e tua mãe já tenha sido adolescente, mesmo que teu pai e tua mãe já tenha sido jovem, mas a tua dor ele não entende. Mas Jesus entende a tua dor, porque em tudo foi tentado, em tudo foi provado, e nada pecou. Você, mulher, quer seja casada ou solteira, o teu marido, o teu ex-marido, o teu pai, o teu irmão, o teu colega, o teu pastor, não entende a tua dor, mas Jesus é capaz de entender a tua dor. Lembre-se do Senhor Jesus na cruz, o servo sofredor. Lembre-se da grandeza do amor dele, porque ele é capaz de compreender a minha e a tua dor de um jeito que mais ninguém nesse universo consegue compreender. Você crê nisso? O autor de aos Hebreus vai dizer: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer quem? A mim e a você. Mais uma vez, lembre-se do Senhor, mas não apenas do Senhor que é grande e terrível, mas também do Senhor que é grande em amor e bondade e misericórdia. O Senhor que não te deixa, o Senhor que não te abandona. Às vezes a gente foca tanto no problema, que a gente esquece da grandeza do nosso Deus. Me parece que é isso que está acontecendo nesse contexto, e Neemias está assim: gente, presta atenção, o nosso Deus é grandioso. Nós precisamos resgatar a fé na grandeza do nosso Deus. Nós precisamos lembrar dos seus feitos, lembrar da obra terrena de Jesus, lembrar do servo sofredor, do texto de Isaías, capítulo 53, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores carregou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Querido, a gente precisa se lembrar que Jesus, que é Deus eterno, inatingível, inalcançável, Ele se diminui, Ele se esvazia, Ele encarna, Ele anda entre nós, para que nós o conhecêssemos, e conhecêssemos o seu grande amor. Na tua dificuldade, se lembre do Deus grandioso. Em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, para que todos pudessem ter vida. Um morreu por todos, para que todos pudessem crer, para que todos pudessem ser libertados. E ele avança, e ele diz: logo que daqui por diante, ninguém de nós vivamos segundo a carne. E mesmo se conhecêssemos Cristo segundo a carne, já não mais o conhecemos desse jeito, o Cristo humano, porque sim, Ele sofreu por nós, mas Ele venceu a morte. Nós precisamos lembrar do Cristo servo sofredor, sim, mas precisamos lembrar do Cristo ressurreto. Ele passa conosco a dificuldade, mas Ele tem poder para nos dar a vitória. Lembremos de tudo o que Cristo padeceu por nós, sendo imerecido a cada um de nós que somos pecadores. Lembremos da sua dor, lembremos da sua vergonha, lembremos do seu castigo, lembremos da sua tortura, lembremos da negação, lembremos da traição, lembremos da morte, mas lembremos da ressurreição. Nós precisamos resgatar. Queridos, conta-se uma história
que no julgamento final, de todos os povos, de todas as épocas, homens e mulheres se levantaram contra o rei e disseram: não aceitamos o teu julgamento. O Senhor não pode nos julgar. Aí levantou-se as crianças abandonadas. O Senhor não pode nos julgar, porque nós fomos abandonados, nós fomos desprezados, nós vivemos à margem da sociedade. Muitos de nós foram violentados, passaram necessidade, tiveram que comer coisas do lixo. E levantaram, de repente, os adolescentes, os jovens, e começaram a falar do que sofreram nas escolas, do que sofreram em casa, brigas de pais, divórcios, bullying, problemas com a sexualidade. De repente os homossexuais falando da intolerância, da perseguição, da violência. De repente os africanos falando da invasão, da conquista, das humilhações, das deportações. De repente as mulheres falando de tudo que passaram durante séculos e ainda passam. E cada um dos povos, de norte a sul, dos 4 cantos cardeais do globo, começaram a dizer: você não pode nos julgar, porque você não sabe o que nós passamos. E naquele momento o juiz, o rei disse: eu sei, porque em Cristo, no meu Filho, eu também fui desprezado, abandonado, traído, também passei necessidade, também fui humilhado, também. Ele sabe da tua dor. Lembre-se, Ele te conhece como ninguém. E às vezes, quando não há palavras para você se apresentar diante dEle, apenas chore, porque de fato, o Senhor Jesus também chorou. Passa mais um. Lembremos da grandeza do Senhor. Versículo 14. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis. Precisamos lembrar do Cristo sofredor, sim ou não? Precisamos lembrar de cada detalhe do seu sofrimento por nós, quando Ele se associa a cada um de nós, sim. Mas precisamos lembrar que de fato, Cristo venceu a morte. O povo estava cabisbaixo, o povo estava acomodado, o povo estava recuando, o povo estava pessimista e aumentando a fala pessimista. De todos os lados virão, já estão no nosso meio. Pensa num povo chato. Fala sério, metade do muro estava pronto. Esse período que o povo ficou reclamando, teria terminado a outra parte do muro. Será que não? Será que a gente não terminaria algumas coisas se a gente falasse menos? E a gente agisse mais? O que mudou essa fala dos judeus? Nosso ombro está dolorido, que a gente está carregando muito peso. Neemias tem uma conversa aí que vai vir de todos os lados. O que mudou isso? Nada, meu irmão. O que muda a tua palavra de murmuração? Pensa, seja sincero. O que vai mudar? Coloca aí para a gente Neemias 2:20. Olha como começa essa fala de Neemias, lá no capítulo 2. Ele está dizendo: lembre-se do Senhor, lembre-se do Deus grandioso, lembre-se do Deus temível, lembre-se do que eu já falei, porque Ele disse: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos. No começo da obra, Neemias já tinha falado: quem vai nos dar a vitória é o Senhor. Você crê nisso? Meu irmão, tem hora que tem que mandar as pessoas calar a boca em nome de Jesus. Tem hora que precisa mandar repreender alguém em nome de Jesus. A pessoa: você não pode, você não consegue, mas não vai dar certo, mas isso, mas aquilo. Olha, aconteceu comigo, aconteceu com um amigo, lá no trabalho, a pessoa teve isso e deu errado. Repreende uma pessoa dessa em nome de Jesus. Fala: filho, fica quieto. Eu não recebo essa palavra na minha vida, porque a palavra do meu Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu lembro, eu quebrei o tornozelo, né? Já vai fazer uns 8 anos já. Estou chegando com 50, então quebrei, acho que tinha 42, 43, né? Aí quebrei jogando bola e tal. E um monte de irmão na igreja: pastor, tem que parar de jogar bola, porque não pode jogar bola, que você está numa idade que não sei o que lá. A irmã Tereza, 90 e poucos anos, já tinha mais de 90 naquela época, né? Perguntou se eu estava bem, tudo. Pastor,
tem que continuar, viu? Tem que voltar. Eu falei, tá vendo? Eu recebo esta palavra, a dos outros não. A gente precisa escolher de quem nós vamos ouvir conselho. Por que você ouve conselho de qualquer um? Por que você ouve conselho de gente que não tem intimidade com a palavra de Deus? Por que você ouve conselho de gente que não tem experiência com o Senhor? Quando Neemias disse, lembrai-vos, ele está querendo trazer à memória alguma experiência que o povo já tinha tido. Como é que você vai lembrar de uma experiência de oração se você não ora? Como é que você vai lembrar de uma experiência profunda? Deu ruim agora, a doença bateu em casa, o diagnóstico da doença deu positivo, o desemprego, o problema doméstico, agora você quer ir na palavra, você não sabe nem por onde começar. Tem irmão que está tirando foto na rede social, lendo a Bíblia, quando você olha está de ponta cabeça, tem intimidade nenhuma com a palavra, está procurando Apocalipse no Antigo Testamento e Gênesis no Novo, está desse jeito, tem intimidade nenhuma. Tem um filme antigo, talvez alguns aqui assistiram, que é o Deixados para Trás. Lembra desse filme? Deixados para Trás? Falei filme antigo, por que você levantou a mão, Fabinho? Não entendi. A relação. Deixados para trás. Aí tem um momento, o personagem do piloto, a família dele foi toda arrebatada e ele, piloto, ficou para trás. Aí ele chega em casa, o caos na cidade, avião caindo, bombeiro, polícia, o caos. Aí ele chega, a mulher dele era crente, o filho crente. Aí ele chega em casa, vê a aliança da esposa, a roupa, tudo que tinha ficado, ficou tudo. Aí ele pega a Bíblia para ler. É uma cena bem tensa, porque ele começa a folhear a Bíblia e ele diz para ele mesmo, agora é tarde. E é verdade. Lembrai-vos do Senhor, querido, você tem que ter experiência com Deus agora, porque talvez tenha momentos que não vai dar mais. É necessário. Essa geração não viveu, essa geração de Neemias, não viveu a derrota para Nabucodonosor cerca de 140 anos antes. Os avós deles sim, eles não. Eles conheciam de ouvir falar duas histórias. Eles conheciam a história da invasão da Babilônia e conheciam a história da libertação do Egito. Mesmo Deus, mesmo povo, qual história você vai se apegar? Com a história da derrota ou com a história da vitória? Quando Davi está fugindo de Saul, no texto de 1 Samuel, ele foge da presença do rei, vai até um determinado local e pede que lhe seja dada a espada com que ele tinha matado Golias. Ele muda de trajeto, ele vai para um local, entre aspas, conhecido do rei. Ele poderia pegar qualquer espada. Coloque aí para a gente, 1 Samuel 21, 9. Lembrai-vos do Senhor. De que Senhor nós estamos falando? O Senhor que nos libertou com Moisés. Lembrai-vos do Senhor. De que Senhor nós estamos falando? Do Senhor que deu a vitória a Davi diante de Golias. Lembrai-vos do Senhor. De que Senhor nós estamos falando? Aquele que deu força para Sansão vencer os filisteus. Lembrai-vos do Senhor. De que Senhor nós estamos falando? Daquele que levantou Gideão e os 300 para derrotar midianitas. De que Senhor nós estamos falando? Qual a tua experiência de vitória com Deus? Você precisa, querido, ter, porque vai chegar um momento da vida que é só isso que você vai ter para se apegar. Você não vai ter mais nada. Está na hora de desenvolver. O sacerdote respondeu, no caso aqui respondeu a Davi, a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou, no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa. Davi disse, não há outra semelhante. Por que não havia outra espada semelhante àquela? Porque Davi lembrava de uma grande vitória que tinha tido com o Senhor. Querido, na luta de hoje, lembre-se da vitória do passado em nome de Jesus. Você crê assim?
Ah, mas não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso. Repreenda essas falas de opressão, essas falas demoníacas, essas falas de incredulidade, porque nós cremos num Deus, em Jesus, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo sempre. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e o fará até a sua volta, em nome de Jesus. Lembrai-vos do Senhor. Querido, quando nós nos lembramos do Senhor, algumas coisas acontecem. Passa mais uma aí. O texto diz, versículo 15: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, ou seja, da intenção deles, e que Deus tinha frustrado o plano deles. O plano do inimigo nem começou e já foi frustrado, porque maior é aquele que está. Você crê nisso? Em todas essas coisas somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, mais que vencedores por aquele que nos amou. Você crê em Deus? Crê que Deus é um só? Faze muito bem. Até os demônios creem em... Quando os inimigos, versículo 15, souberam que nós já sabíamos e que Deus tinha frustrado o plano deles. Como é que os inimigos sabiam que o plano tinha sido frustrado? Quem me ajuda? Segundo o texto que nós lemos. Como é que o inimigo sabia que o plano tinha sido frustrado? O que aconteceu? O que aconteceu para o inimigo ter certeza? Deu ruim, hein? O que aconteceu? Quem me ajuda? Versículo 13: pus o povo por famílias, nos lugares baixos, abertos, de trás da muralha, com suas espadas. O povo se uniu para lutar, e o povo sacou a sua espada, que no Novo Testamento simboliza a palavra de Deus. Quando o inimigo vem para cima da gente, a gente se une em oração, em louvor e adoração, e a gente se apega à palavra de Deus. O inimigo diz assim: deu ruim, eu já perdi. Porque quando nós estamos unidos na adoração e firmados na palavra de Deus, o diabo não resiste à igreja de Cristo. Meu irmão, você crê? Nós precisamos estar unidos. O inimigo estava frustrado mesmo antes. Na hora que eu estava revendo aqui esse estudo e complementando algumas coisas, me veio à memória uma situação interessante. Lá na cruz, quando Jesus está sendo morto, torturado, dilacerado, no exato momento que Jesus entrega o seu espírito ao Pai, um soldado romano, que não cria, um soldado romano que é acostumado à tortura, um soldado romano que é acostumado a ver pessoas morrerem na cruz, não é novidade para ele. O soldado romano vê Jesus morrendo e diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E eu fiquei me perguntando, por que a morte? Jesus não está ressuscitando, ele está morrendo. Jesus está finalizando o seu último ato de respirar e aspirar, e ele entrega o seu espírito, e o soldado diz: esse é o Filho de Deus. Ninguém fala isso de alguém que morre, só fala isso de alguém que tem vida. Aquele momento de Jesus na cruz, mesmo morrendo, a sua entrega, a sua devoção, a sua reverência, o cumprimento daquele momento junto ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mexeu com aquele soldado, e Jesus não havia ressuscitado. Querido, as pessoas vão reconhecer Jesus na nossa vida, não é apenas na cura, não é apenas na libertação, não é apenas na vitória, é no processo também. Nós precisamos ficar firmes no processo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Para terminar, passa mais uma aí. Nós precisamos lembrar e avançar. Versículos 19, 20, 21 vai dizer: grande e extensa é a obra. Nós estamos espalhados. No lugar que ouvirem o som da trombeta, se reúna. Versículo 21, assim trabalhávamos.
Versículo 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, trocamos de roupa, paramos. O povo começou o trabalho e avançou em nome de Jesus. Vamos nos lembrar do nosso Deus grande e temível? Sim. Vamos lembrar que a partir do momento que nos unimos em adoração, diante de uma palavra firmada, o inimigo é derrotado? Sim. Mas vamos tirar o bumbum da cadeira e vamos trabalhar em nome de Jesus. Vamos sair do sofá, vamos sair da televisão, vamos sair do comodismo e vamos ser sal e luz por onde quer que nós estejamos. O povo viu que o inimigo recuou. Vamos descansar. A gente está trabalhando até agora. Já que o inimigo recuou, vamos descansar? Não. Já que o inimigo recuou, vamos terminar a obra em nome de Jesus. Olha o que o texto de Efésios diz. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera nos pastores, o poder que opera nos líderes de louvor, o poder que opera nos missionários, o poder que opera nas crianças, conforme o poder que opera em nós. Querido, há algo que eu e você precisamos nos posicionar e fazer. Aquele povo não apenas se lembrou do Deus grande, do Deus temível, das vitórias do passado, aquele povo se uniu em louvor, se uniu na batalha, a confiança foi aumentando, lembrando da grandeza da obra de Deus, e eles terminaram aquela obra, em nome de Jesus. Queridos, ministérios, por exemplo, da nossa igreja, o ministério local, ele é composto de muitas coisas. A gente tem aqui na nossa igreja mais de 25 frentes de atuação, de trabalho, de ensino, de pregação, de acolhimento. Tem espaço para mim, tem espaço para você, tanto se esconder, para os que querem se esconder, como tem espaço para mim e para você ser resposta de Deus em alguma área. Quando a trombeta tocar, não foi isso que Neemias disse? Nós estamos espalhados. Quando a trombeta tocar, vamos nos unir e vamos batalhar pelas famílias. Eu queria dizer para você que a trombeta já está tocando, e já tem um tempo, e está na hora de você se unir, está na hora de você sair do seu cantinho, está na hora de você sair do seu mundinho, está na hora de você sair daquela comiseração, ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece comigo. Está na hora de você sair desse lugar de vítima, está na hora de você sair desse lugar de conforto, de comodismo. A trombeta está tocando, e está na hora de nos unirmos pelas famílias da casa do Senhor. Você crê nisso? A conclusão do capítulo mostra o povo unido no trabalho, o povo preparado, pá de colher numa mão, espada na outra, o povo vigilante, nem trocava de roupa, trabalhava, dormia com a mesma roupa, fazia reserva de vigilância. Enquanto a obra não acaba, nós precisamos continuar firmes e constantes em nome de Jesus. Jesus está voltando, sim ou não? Mas não voltou. A obra está aí, irmão. Nós temos que continuar. Nós temos que nos posicionar. Tem coisa que não dá mais para deixar para depois. Não dá. Não dá para esperar. É hora de nós estarmos firmados. Vou esperar. Vai tirar foto? Aí vai esperar virar as férias, vai esperar virar o ano, para começar isso, não dá mais tempo, irmão. A trombeta está tocando. Ainda não é a trombeta do arcanjo, que declara a volta de Jesus, mas é a trombeta da igreja, para que nós estejamos unidos, em nome de Jesus. Tem tanta coisa pequena dentro da igreja que nos distrai, irmão. Tem tanta coisa pequena, tanta coisa menor, e você fica bicudo, e você fica chateadinho. Para com isso. Não dá mais tempo para isso, irmão. Não dá mais tempo para isso. Está na hora da gente avançar em nome de Jesus. Tem casamentos sendo destruídos,
tem meninos e meninas indo para o crime, para a droga, para a promiscuidade. Você está preocupado com nada. Está gastando energia, está gastando emoção, está gastando corredor, está gastando internet, com nada. Quando é tempo de nós lutarmos o bom combate do Senhor, a trombeta está tocando. E Neemias, a gente está muito espalhado. Tem um correndo para lá, outro correndo para cá. A gente precisa se unir quando a trombeta tocar. E de novo, para mim, a trombeta já está tocando. Nós precisamos estar unidos em oração, em adoração. Nós precisamos estar unidos na propagação do Evangelho de Jesus, porque aquele que prometeu voltar, voltará e não tardará. Nós assim cremos.